de hoje é uma mensagem que fala de liberdade, porque afinal o suicídio é uma escolha, não é? E Deus nos dá a liberdade de escolha. E vamos aprendendo na consequência das nossas escolhas a melhorarmos com o tempo, com os séculos, a qualidade das nossas escolhas. Ele não nos tira a liberdade de escolhermos tirar a própria oportunidade reencarnatória pelo suicídio. Mas é claro que, como toda escolha, nós somos os donos também da consequência. Vejamos então a mensagem 133 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o título da mensagem é Em Torno da Liberdade. As palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso escrevendo aos Gálatas. No capítulo 5, versículo 13, nos diz Paulo: Porque vós, irmãos, chamados à liberdade, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo nos dizendo o seguinte: quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propagam reclamações em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel corre, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente acontece. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não demora. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade dos homens. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores. Problema no som. Vocês estão ouvindo uma interferência no som? Parou. Pensei que podia ser daqui ou do sistema. Ok. Bom, já vimos aqui sobre Jesus. Ok. Então, Emmanuel conclui. Eis porque, entretanto, Jesus, não é? Ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor
procurando servir. Vamos orar? Vamos orar a Maria, nossa Mãe Santíssima, que ampara os suicidas, espíritos tão sofredores, através de todo o planeta Terra, confiados esses corações às suas mãos e ao seu coração maternal pelo próprio Mestre amado. Maria Santíssima, obrigado, Senhora, pela oportunidade do trabalho e pelo amparo que os nossos irmãos tão sofredores recebem de Ti e dos Teus tarefeiros, da Legião dos Servos de Maria. Que as Tuas bênçãos possam estar com todos nós, mas Te pedimos em especial, Senhora, pelos nossos irmãos de humanidade, encarnados, que neste momento estejam pensando em suicídio. Ampara-os, sustenta-os. Ampara também, Senhora, os nossos irmãos desencarnados, levados pela infeliz escolha do suicídio. Abençoa-os também, Senhora. Que as Tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, Maria amada, graças a Deus. Nós vamos começar, primeiramente, saudando a todos que aqui estão. Neste momento, somos 24, e dizendo que esse seminário é uma festa para os nossos corações e comemora 2 aniversários muito importantes. O aniversário de Dr. Bezerra de Menezes, que reencarnou como Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, em 29 de agosto de 1831, lá no Ceará, e que deixou como herança para todos nós uma vida que nos inspira e que nos incentiva a enfrentarmos as nossas lutas. Não por outra razão, o Lar Espírita Servos de Maria foi fundado no seu aniversário há 8 anos atrás, no dia, obviamente, 29 de agosto de 2012. Então, temos aqui 2 aniversários, e é claro que Dr. Bezerra de Menezes trabalha trabalha para Maria de Nazaré em muitas ações que visam o tratamento de obsessões e a assistência a suicidas. Inclusive, Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium que recebe a obra Memórias de um Suicida, foi várias vezes com ele em desdobramento do sono físico, com o Dr. Bezerra, não é? Ele desencarnado e ela desdobrada do sono físico, para socorrer suicidas. Ela tinha uma vibração que favorecia, em virtude de também ser uma suicida reencarnada. E nós vamos trazer hoje a história da obra Memórias de um Suicida. Essa obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1955. É considerada a 5ª melhor obra espírita do século XX. Ela é realmente uma preciosidade em termos não apenas de história, mas de conteúdo doutrinário, sem sombra de dúvida. No entanto, essa história foi escrita muito tempo antes. Ela foi escrita em 1926. O espírito era um literata
Camilo Castelo Branco, grande escritor português, que, embora quisesse que ela colocasse seu nome na obra, ela não fez. Optou por Camilo Cândido Botelho. Mas também Botelho é um dos sobrenomes de Camilo, então ela achou que estava, mas ele intuiu que ela colocasse, ela não sabia, mas Botelho também é um dos sobrenomes de Camilo Castelo Branco. Então, Camilo traz esta obra através da mediunidade de Dona Ivone em 1926. Ela tinha muita dúvida se realmente não seria uma mistificação. Imagina ela recebendo um espírito como Camilo Castelo Branco, se formos compará-lo aqui, um grande escritor brasileiro, não é? Grande escritor brasileiro agora, até me foge. Bom, no Brasil às vezes pode não ser muito conhecido, mas ela o conhecia bem e ela deixou os manuscritos numa gaveta, pensou inclusive em queimá-los, porque como ele era um grande escritor, mas ele estava contando sobre o suicídio dele. Era uma história muito cheia de dor e não era muito, vamos chamar assim, faltavam muitos elementos para transformá-la numa boa obra espírita. E ela sabia disso. Tentou queimar os manuscritos, mas o Dr. Bezerra materializou sua mão e a deteve, ela já com a caixinha de fósforos na mão. O tempo passou e, num determinado dia, se apresentou a ela o espírito Leon Denis. E Leon Denis era um espírito, não é? Quando encarnado, escreveu muitas obras da filosofia espírita e Dona Ivone gostava demais de estudar Leon Denis. Então, quando se estuda muito um determinado autor, cria-se uma afinidade com ele. Ele já tinha, então, com ela uma afinidade, porque ela o estudava bastante, e ele se apresentou para dar à obra Memórias de um Suicida o conteúdo doutrinário que a obra necessitava. E aí foi feito todo um trabalho e Memórias de um Suicida perdeu muitas páginas, porque Camilo Castelo Branco ele tem uma característica literária descritiva, ele descreve muito as cenas, então foram centenas de páginas que foram extraídas do livro, porque eram páginas de narrativas de cena, deu-se mais foco à história e ao conteúdo doutrinário. Após isso, então, quase 30 anos depois da recepção dessa obra, ela foi publicada. Não podemos esquecer que essa obra fala de uma organização no mundo espiritual que em 1926 era, por muitos espíritas, negada. Então, um médium, mulher, isso fazia diferença. Isso fazia diferença. Lúcia, vou pedir para você desligar seu microfone, tá bom? Obrigada. Isso fazia diferença. Me dei uma perdidinha. Sim, então o que acontece? Exatamente entre 1926 e 1955, nós tivemos o lançamento do livro Nosso Lar, em 1944. E Chico Xavier, que já tinha no seu currículo Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo deu a Chico Xavier uma notoriedade de qualidade mediúnica inquestionável. Foi uma obra muito estudada e muito corroborada na veracidade da origem daqueles poemas que estavam ali registrados em Parnaso. Então, quando
nosso lar traz a organização que se dá no mundo espiritual, com médicos, hospitais e seguranças, houve um grande impacto no movimento espírita. Mas de 44 a 55 já era um outro momento. Então, quando chega a Memórias de um Suicida, ela é recebida como, vamos chamar assim, como deveria ser, dando um enfoque à importância de preservarmos os encarnados desse tipo de ideação infeliz, e não mais o foco seria como está organizado o mundo espiritual. Sim, isso já tinha ficado para trás. Então, Camilo Castelo Branco é o autor espiritual, Ivone do Amaral Pereira, que reencarnou em 1900 como Ivone do Amaral Pereira, mas que na encarnação imediatamente anterior havia se suicidado por afogamento e havia ficado como suicida internada na colônia que veremos hoje na história Memórias de um Suicida. Ela sai dessa colônia porque ela estava dentro do, vamos chamar assim, era uma colônia que atendia Portugal, as colônias portuguesas, também o Brasil, mas ela não era brasileira nessa encarnação, não é? Então, o consultor doutrinário, vamos chamar assim, dessa obra é Leon Denis. Nessa obra nós temos a história de Camilo, que se suicida em 1890. Então, lembremos aqui. Essa obra foi recebida em 1926. Dona Ivone era uma jovem, 26 anos, e ela me conta que para receber obras densas doutrinariamente, mediunicamente falando, e essa é uma obra densa nesse sentido, a idade do médium conta muito. Então, ela estava no pleno vigor das suas energias vitais para receber essa obra, e ele havia se suicidado através de um tiro no ouvido. Por quê? Porque ao se ver idoso, ficou cego e não aceitou a cegueira. Ele, como outros tantos de sua época, ao final do século XX, um homem da literatura e outros tantos de outras artes e outros tantos das ciências, eram ateus. Não acreditavam em Deus, não acreditavam na espiritualidade. A vida valia a pena enquanto valia a pena ser vivida. Se não valesse a pena ser vivida, vamos embora. E deixamos aqui como herança a nossa história e viramos poeira. Mas é o choque de todo suicida, não é? É chegar e ver que de poeira não tem nada. Não é? Vamos começar ali no quadro falando sobre algumas questões relacionadas ao suicídio. Está dando para me ouvir? Ok? Bom, nós quando reencarnamos, essas informações que eu vou dar, elas são importantes para a gente entender por que o suicida é um espírito tão perturbado, por que ele está habitando zonas tão ruins do invisível. Será que é castigo de Deus? Primeira coisa que a gente se pergunta, é castigo de Deus? Não. É por razões puramente físicas, razões materiais. Todos nós, ao reencarnarmos, recebemos uma cota de energia, nós somos espíritos imortais que no mundo espiritual habitamos, nos expressamos através de um corpo. Um corpo. Só que não é um corpo de carne, é chamado corpo espiritual ou perispírito. Esse perispírito, ele não tem ligação com o mundo físico. Então, quando um espírito desencarnado necessita se expressar nessa dimensão física, ele necessita de um fluido. Os fluidos, são inúmeros, todos provêm do fluido cósmico universal, que é a matéria-prima básica,
Mas esse fluido especial, ele se chama fluido vital. Esse fluido vital, então, nós recebemos uma quantidade de acordo com o tempo que passaremos encarnados na nossa próxima, ou a encarnação que estamos nos preparando para entrar. Se nós recebemos uma cota, como se fosse uma pilha, para 60 anos, outros recebem para 20, outros para 5, outros para 100 anos, e nos suicidamos, vamos imaginar que recebemos uma cota de fluido vital de 80 anos. E nos suicidamos com 30 anos. Isso dá uma diferença de 50 anos. Imaginemos que existe, então, um restante de energia para ser consumida num corpo físico que foi destruído. Porque essa energia é uma energia que faz com que eu me manifeste no mundo físico, neste corpo. Eu animo este corpo através desse fluido vital. Então, existe uma malha que liga o perispírito ao corpo físico, chamado duplo etérico. É ali que fica o fluido vital, no duplo etérico. Então, é como se fosse aquela cola, né, que vai unir o corpo espiritual, célula a célula, ao corpo de carne. E com o tempo, não é, vai possibilitando, porque esse corpo aqui, ele tem como, se for programado para 60 anos, eu espero que não, que está próximo, mas se for programado para 60 anos, ele ainda tem aí energia vital para manter esse trabalho desse espírito que está reencarnado se manifestando através deste corpo. Mas, então vejamos, existe um duplo etérico que une esses dois corpos e faz com que nós, espíritos, nos manifestemos aqui, nesse plano encarnado, só que eu, anulo a ligação que eu tinha com esse corpo, através do suicídio. Então vejamos, imaginemos, né, que esse corpo aqui está caído, e aí eu surjo aqui, vamos imaginar, pum, né, sumiu. Aí volta só o corpo espiritual. Só o corpo espiritual. Mas esse corpo espiritual, vamos ao nosso exemplo. Eu tenho 30, tinha que viver até os 80. O meu corpo de 30 jaz morto. Mas eu, no meu corpo espiritual, estou com energia vital para mais 50 anos de expressão no plano físico. O que temos aí, senão o que podemos configurar como um grande problema? Um grande problema. Essa energia não devia estar num corpo espiritual sem corpo físico. Essa energia é para promover a expressão no mundo físico através da reencarnação. Então, esse fluido vital que fica, vamos dizer assim, impregnado no desencarnado, é o que vai causar todos os problemas dele. Quer dizer, grande parte, porque aí vamos ter também uma consciência que vai entrar, chamar num tipo de surto, não é? Num tipo de crise, que não surto, um tipo de crise, uma crise grave. Porque nós somos, por mais que a gente tente, algumas vezes, alguns de nós, possamos evitar essa verdade, essa realidade, quando desencarnamos, estamos frente à verdade, não há mais como evitar. Sim, somos imortais. Sim, não morremos. O que foi que eu fiz? E aí entram complexos psíquicos de dor relacionados a essa escolha infeliz. Então nós temos que esse fluido vital encharcando
Dificulta também o próprio pensamento. Dificulta o pensamento, faz com que esse espírito não consiga pensar direito, não consiga se elevar nem pensar, porque ele não tem condições morais para isso, mas ele fica chumbado em regiões inferiores, como a nossa. Né? Nós estamos aqui no chão do umbral. Isso é uma região dentro do umbral muito inferior. A região mais inferior do umbral é onde estamos, que é a crosta. Então, esses espíritos ficam também com um outro efeito colateral profundamente ruim do suicídio, que é, eles mantêm vínculo fluídico com aquele corpo morto, caído. Aparentemente está morto, mas mantém vínculos fluídicos, não todos, porque se fossem todos, não tinham morrido, mas mantém vínculos fluídicos com o corpo físico. O que quer dizer que o corpo começa a se decompor e o meu corpo espiritual sente, eu sinto o corpo. Se for, vamos imaginar, o próprio Dona Ivone conta sobre isso, quando ela se jogou no rio e morreu afogada, ela conta que ela sentia os peixes mordendo o seu corpo. Ela sentia o decompor. Isso deve doer, né? Sentir o corpo se desfazer. Vejamos que quantos problemas, e Camilo chega a dizer isso no livro Memória de um Suicida, que aquele vale dos suicidas, o vale dos leprosos, lá na Roma antiga, do tempo antigo romano, onde a lepra, né, a hanseníase, ela expulsava as pessoas, eram dadas mortas quando vivas, a partir do momento que se manifestava a lepra nelas, e eram enviadas então a esse vale dos leprosos. Lá havia muito sofrimento, muita angústia, muita dor, desespero, revolta. Mas ele diz que o Vale dos Leprosos é uma instância suave comparada às dores e os sofrimentos superlativos que nós vamos encontrar nos suicidas e em outro vale que os abriga, a maioria deles, né, muitos deles, que é o Vale dos Suicidas. Acho que falta dizer o seguinte: o que acontece então com o espírito suicida encharcado desse fluido vital? Que já vimos aqui, que faz com que ele também, inclusive, fique numa espécie, não sei se todos entenderão a palavra, num looping, que é aquele disco riscado, para quem é mais antigo, né, aquele disco que a gente botava na vitrola, e tinha o risco e ele ficava o quê? Repetindo, passava no risco e ele repetia. Assim é a mente de um suicida. Ela repete a cena do suicídio. Por quê? Porque é a cena do trauma. O suicídio provoca no suicida um trauma. E isso vai se repercutir, é claro, quando ele reencarna para superar a questão do suicídio. Né? Então, muitas vezes, se jogou de uma janela, ele não pode ficar perto de alturas, porque ele sente um conflito entre a atração e o pânico. Por que será que isso acontece? Isso não quer dizer que todo mundo que sente isso, por favor, né? Uma receitinha de bolo. Certo? Então, eles são levados. Por que eles são levados para o famoso Vale dos Suicidas? Isso é uma coisa importante. Também é castigo? Não. Não tem nada de castigo. Porque eles são muito densos, eles não podem ser levados direto à colônia espiritual. A colônia espiritual, ela fica aqui nesse plano. Vamos imaginar. O Vale dos Suicidas fica mais abaixo. Por quê? Porque os suicidas, assim que cometem o ato, eles estão tão densos, por causa desse fluido vital, que eles estão em regiões muito baixas. E é onde fica o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas pertence à colônia espiritual, tá, gente?
É um departamento da colônia, mas é num plano inferior vibratoriamente falando, o Vale dos Suicidas. Acima da colônia, nós temos 3 planos aqui. O vale, a colônia, onde fica o hospital e os departamentos que vamos ver, a colônia. E acima, nós temos um outro, que é a cidade, o quê? Também aqui ligada à cidade universitária, que é onde os espíritos se escolhem não reencarnar de forma mais pronta, a fim de se livrarem dos pensamentos difíceis, às vezes, que o trauma pode promover. Às vezes eles querem simplesmente reencarnar, porque abafados na carne, as lembranças ficam abafadas e existe um refrigério por não lembrar. Mas, escolhendo essa mais pronta reencarnação, eles terão que, ao desencarnar, não pelo suicídio, né? Porque se for pelo suicídio, claro que eles vão ter que voltar para lá. Mas não pelo suicídio, eles voltam para a colônia. Todo suicida é recebido na colônia, reencarna. Somente se ele desencarna, não pelo suicídio, é que ele é liberado e volta para a sua colônia espiritual de origem. Todos nós temos as nossas. Vamos imaginar, a gente costuma sempre trazer a colônia nosso lar, porque é a mais conhecida. Saímos da colônia nosso lar, reencarnamos. Há um suicídio, não vamos chamar de nós, mas a pessoa sai do nosso lar, reencarna, comete suicídio. Não volta para o nosso lar. A pasta dela vai lá para a colônia correcional Maria de Nazaré, que existe várias em todo o planeta. A pasta da pessoa vai para a colônia correcional Maria de Nazaré, ele é interno nessa colônia, ele reencarna tutelado pela colônia correcional dos suicidas, Maria de Nazaré. Se ele desencarna sem se suicidar, ele volta para a colônia, recebe a alta, isso se ele se prepara, né? E volta para a colônia de origem. Mas, se ele simplesmente precisa reencarnar para esquecer, geralmente esse tipo de reencarnação é uma reencarnação muito limitada nas condições do reencarnante, para que ele não tenha, ele não está preparado ainda para enfrentar isso, ele está muito traumatizado. Então, geralmente é um reencarnado cheio de limitações que dificultam a ele tomar a decisão de se suicidar e chegar a mobilizar meios para praticar o suicídio, né? Então, ele vai desencarnar, se ele optar por essa rápida para poder esquecer, ele desencarna, volta para a colônia correcional e aí se prepara em outro momento mais tranquilo para então enfrentar a reencarnação, onde ele terá como prova primeira, principal daquela reencarnação, não se suicidar. Então, a reencarnação de um suicida, a primeira reencarnação, aquela que vem depois do suicídio, é uma reencarnação apenas por conta do suicídio. Ele vai vir para expiar o valor da vida que ele não deu, que ele precisa dar. Porque se a gente não dá valor à vida, como vamos adiante? Como vamos adiante? Não conseguimos andar. Então isso é importante. Uma vez desencarnando pelas vias do planejamento reencarnatório, ele então recebe a alta da colônia correcional Maria de Nazaré e retorna à sua colônia de origem, no caso do nosso exemplo, nosso lar, que seja. Ok? Acho que agora já demos algumas informações bem básicas para darmos início à nossa história. Como vamos fazer a nossa história? Nós vamos fazer assim. Vamos colocar na tela principal as imagens. Tá? Então, eu vou entrar no arquivo. Vou botar aqui, partilhar. Eu vou partilhar a tela com vocês e vou entrar no arquivo. E aí vocês vão passar a ver apenas as imagens e nós vamos falar sobre a história, tá bom?